Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre comunicação indireta. Especificamente, vamos estudar o mecanismo de Message Queue. O mecanismo de Message Queue fornece um serviço ponto a ponto por meio de fila de mensagens persistentes. Em outras palavras, o serviço vai oferecer uma fila de mensagens onde as entidades que desejam se comunicar vão poder ler e escrever mensagens nessa fila. Basicamente, o sender ele vai enviar uma mensagem para uma fila específica. Essa mensagem ela é removida por um único processo, e esse processo, tendo removido aquela mensagem, dará tratamento, executará uma função conforme as regras do negócio e com base na mensagem lida. Existem basicamente três estilos de recebimento. O primeiro deles é o recebimento bloqueante, blocking, onde o nó receiver que lê, ele ficará bloqueado até uma mensagem estar disponível. Uma segunda primitiva estilo é o non-blocking, ou seja, não bloqueante, onde o receiver vai tentar ler e receberá uma indicação negativa quanto à leitura. Em outras palavras, ele vai poder continuar executando outras ações. E por fim, existe um mecanismo, um estilo denominado Notify, onde não havendo uma mensagem, o receiver ele poderá prosseguir o seu processamento e receberá uma notificação quando houver uma mensagem disponível. O Message Queue ele fornece basicamente três tipos de políticas de enfileiramento. A primeira delas é a FIFO, First In, First Out, onde as mensagens vão ser enfileiradas conforme o timestamp, o tempo de recebimento. O segundo mecanismo política consiste em prioridade. Por exemplo, mensagens podem ter um campo indicando a sua prioridade. Por exemplo, número 1 terá uma prioridade maior do que o número 10. Então, as mensagens, à medida que elas forem chegando, elas vão sendo ordenadas com o critério de prioridade. A terceira possibilidade é o casamento de padrão. Determinados padrões, como por exemplo, mensagens referentes a um alerta, eles podem ser enfileiradas de modo a ocupar as primeiras posições na fila. Vale ressaltar que diversos mecanismos de message queue encontrados no mercado, eles fornecem mensagens persistentes, onde as mensagens serão persistidas, armazenadas indefinidamente até a leitura. Além disso, no modelo de message queue, não há garantia de quando a mensagem será entregue, lida. E esse mecanismo fornece justamente um dos grandes benefícios da comunicação indireta, que é o desacoplamento temporal. Um nó, ele pode inserir uma mensagem na fila e seguir a sua execução, ou até mesmo falhar, ou até mesmo encerrar a sua execução. E posteriormente, em algum outro instante de tempo futuro, um nó receiver ele vai ler aquela mensagem depositada da fila. Como também podemos verificar que não há o acoplamento espacial, uma vez que ao colocar uma mensagem na fila, o nó que insere aquela mensagem não sabe qual entidade lerá, e não só não sabe, como também não determina. Vamos então analisar diversos cenários de message queues que podem ocorrer. O primeiro cenário consiste em o sender está executando e o receiver está executando. Então o sender ele deposita uma mensagem na fila e o receiver ele justamente vai consumindo mensagens daquela fila. No segundo cenário, nós temos o sender está executando, enquanto o receiver ele está passivo, ele está inoperante. O que acontece é que o sender ele continua inserindo mensagens na fila e essas mensagens vão sendo persistidas. Vale ressaltar que uma preocupação que o projetista do sistema distribuído deve ter é quanto ao tamanho do buffer, ou seja,
quantas mensagens podem ser armazenadas, podem ser persistidas. Um terceiro cenário é um cenário em que o sender está passivo, a fila está com mensagens e o receiver ele está executando. Então, de uma certa forma, é um cenário complementar dual ao segundo cenário. Nesse cenário, o receiver ele continua processando as mensagens que já estão na fila ou aquelas mensagens que estão sendo inseridas por outros senders. E por fim, no quarto e último cenário, nós avaliamos o caso onde tanto o sender quanto o receiver estão inativos. Nesse cenário, o conteúdo da fila encontra-se inalterado por essas duas instâncias ou está sendo alterado por outros senders e outros receivers. Vamos então discutir um estudo de caso que visa aprofundar o nosso entendimento sobre message queues. Suponha como exemplo uma funcionalidade muito requisitada em redes sociais digitais, que é o upload de fotos. Como, por exemplo, no Facebook, nós podemos fazer upload de fotos, no Instagram, no Google Fotos. Essas fotos, em geral, nos termos do serviço, elas têm uma resolução máxima e resoluções acima daquele limite permitido fotos com resolução superior devem ter a resolução diminuída para fins de armazenamento. Então, como projetar um sistema distribuído que permita o armazenamento de fotos de modo a atender o requisito de compressão? Se formos pensar em termos de funcionalidades, nós precisaríamos primeiro um servidor para receber essas fotos. Em segundo lugar, nós precisaríamos de uma outra entidade para realizar a compressão, comprimir as fotos. E, em terceiro lugar, nós precisaríamos de um servidor, de uma instância para armazenar essas fotos. Então, podemos nos perguntar como construir um sistema distribuído levando em conta aspectos de falha, que os servidores eles podem falhar, assim como os canais de comunicação, aspectos de escalabilidade, em outras palavras, o sistema manter um bom desempenho à medida que recursos e demanda crescem, e desacoplamento. Como solução, nós vamos avaliar essa arquitetura. Nessa arquitetura, nós temos basicamente algumas instâncias. A primeira delas é um servidor web, que vai ser responsável justamente por estabelecer a comunicação com o cliente. Em outras palavras, o cliente fará o upload da foto para esse servidor web. Em segundo lugar, nós temos um servidor de armazenamento. Ao receber a foto, o servidor web vai justamente adicionar essa foto no sistema de armazenamento. Porém, esse sistema de armazenamento ele pode ser um pouco mais lento. Então, em paralelo, nós vamos inserir uma requisição de compressão justamente na message queue, na fila de mensagens, e que, por sua vez, essa mensagem será processada por uma instância que vai justamente fazer o redimensionamento da foto, diminuindo a sua resolução. Observe que há um desacoplamento entre o servidor web e justamente a entidade que fará o redimensionamento dessa mensagem, da foto enviada. Para fazer esse redimensionamento, o componente responsável por essa atividade terá que, justamente no passo 5, recuperar essa imagem no servidor de dados e, uma vez tendo redimensionado, ele fará justamente o processo de armazenamento dessa mensagem redimensionada, da foto redimensionada no servidor de armazenamento. Vale ressaltar que esse passo 6 de inserção diretamente no banco de dados
ele poderia ser feito também por um mecanismo de fila, onde a imagem a ser atualizada poderia ser inserida numa message queue e que, por sua vez, iria ser consumida por um mecanismo, ser inserida no banco de dados. Vale ressaltar que esse sistema ele pode ser justamente escalável, simplesmente adicionando novas entidades redimensionadoras, como por exemplo, logo abaixo do image resizer, adicionar um novo servidor que também consumirá da mesma fila, dando uma maior capacidade de processamento do sistema. E isso permite também tratamento de falhas no caso do image resizer, além dos requisitos dos benefícios da comunicação indireta. Deixo como atividade comparar e discutir duas ferramentas para prover comunicação indireta por meio de Message Queue. O primeiro deles é o RabbitMQ e o segundo é o Kafka. Deixo também dois links que discutem sucintamente essas duas ferramentas. Muito obrigado.